Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Hoje é um culto um pouco diferente, né? Oh, Deus Pai, tudo Culto de véspera poderoso. de Natal. Glória a Deus, Senhor. Enquanto o mundo lá fora está buscando presentes, Glória a Deus, Senhor. buscando algo que supra aquele vazio dentro de si, nós sabemos que o nosso Redentor, Ele vive. Oh, aleluia, Jesus. Ele Glória a Deus, nasceu, Senhor. Ele caminhou nessa terra, Ele morreu, mas Ele ressuscitou por cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Ele ressuscitou por mim, ressuscitou por ti. Amém. E a cada dia as misericórdias dele se renovam sobre as nossas vidas. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Na noite do retorno. Glórias a Deus. Convido os irmãos para abrir suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 31. Louvado seja o teu nome, Jesus. E desde o começo do culto, todos os louvores, Deus estava trabalhando, falando conosco sobre a nossa certeza, sobre a nossa fé, Glória a Deus. sobre a nossa convicção em Cristo Jesus. Amém. Mateus capítulo 14, no verso 31. Oh, Deus. Aleluia. Amém? Amém. Glória a E Deus. logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram no barco, acalmou o vento. Fecha teus olhos nessa noite. Querido Deus, amado Pai, a Tua palavra nos diz, Pai amado, que Tu és o nosso socorro bem presente. Que Tu és aquele, Pai amado, em que na hora da angústia nós podemos nos socorrer. É na hora da angústia que nós podemos, Pai amado, saber que Tu estás conosco, que Tu nos ampara, que Tu nos ouve e que Tu estende a Tua mão. Naquele momento em que nós achamos, Pai, que nada mais vai dar certo, que nada mais vai se concretizar nas nossas vidas, que tudo deu errado, Tu és o socorro bem presente. Então, nesta noite, meu amado, fala conosco. Fala conosco, nos ensina, Pai amado, a reconhecer em Ti aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. E sabemos que Tu supres. E quando a tempestade estiver forte, Tu manda o mar se acalmar, Tu manda o vento se calar, e a tempestade vai passar, porque Tu estás no barco conosco. Senhor, de verdade, Senhor. Tu estás junto de nós. E esta peleja não é nossa, mas ela é Tua. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém? Amém. Pode sentar glorificando o nome do Senhor. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu vim meditando nessa palavra essa semana. Por quantas vezes nós custamos a acreditar, a crer que nós servimos a um Deus de provisão? Quantas vezes nos falta termos mais fé, acreditar mais em tudo aquilo que Jesus já nos prometeu? Glória a Deus, Senhor. A palavra de Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas te serão Glória acrescentadas. a Deus, Senhor, em nome de Buscando a Deus em primeiro lugar, tudo aquilo que está fora do prumo, Deus vai colocar na direção certa. Amém. Mas temos que buscar a Ele em primeiro lugar.
buscar ao Pai, buscar a Ele incessantemente. Muitas vezes nós temos vergonha de admitir que nós temos um problema. Nós temos vergonha de admitir que nós estamos passando por determinada situação, ou por muitas vezes, como a pastora até falou aqui, por uma fraqueza espiritual. Nós vivemos um mundo, vivemos infelizmente uma igreja que olha para ti e acha que tu tem que ser perfeito, porque tu está dentro da igreja, tu não pode ter falha, tu não pode errar, tu não pode muitas vezes duvidar. Só que nós esquecemos que quem nos ajuda no momento de dificuldade é Jesus. É Ele que está todos os dias do nosso lado. Porque antes de partir Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Enquanto existir vida aqui na terra, Jesus vai estar conosco. E Ele ainda nos dá o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis por cada um de nós. Ele intercede por mim, Ele intercede por ti. Por muitas vezes nós queremos resolver por nós mesmos. Quantas vezes nós temos lutas nas nossas vidas e nós muitas vezes perdemos a noite de sono pensando: como é que eu vou resolver essa situação? Como é que eu vou fazer? Só que nós esquecemos que Jesus disse: entrega teus caminhos para mim, confia em mim, no mais tudo eu vou fazer. Enquanto maior for o teu problema, menor é o teu Deus. É verdade. Agora, se o teu Deus é grande, os problemas se tornam bem pequenininhos. Enquanto maior for a presença de Deus na tua vida, na tua casa, menor serão os teus problemas. Um grande exemplo que nós temos na Bíblia era a Arca da Aliança. Naquela época, a Arca da Aliança representava a presença de Deus aqui na terra. E a Arca da Aliança ficou por 25 anos na casa de Abinadab. E nada mudou naquele lugar. Nada mudou. Mas quando o rei Davi tirou ela da casa de Abinadab e levando ela para Jerusalém, só que muitas vezes nós queremos fazer a coisa certa, mas não da maneira correta. Na metade do caminho, a arca quase veio ao chão. E naquele momento Davi temeu. Essa história é uma história para nós contarmos mais. Mas Davi pegou naquele momento e viu a casa de um homem na beira da estrada e pediu para aquela arca ficar ali até que ele pudesse fazer da maneira correta para carregar a presença de Deus. Não é de qualquer jeito, não. E naquele momento, aquele homem, Obed-Edom, Jesus, quando chegou para ele, perguntou se a arca poderia ficar na casa dele até que ele pudesse vir buscá-la. Aquele homem permitiu que a arca entrasse, mas quando a arca entrou, ele colocou ela num local de destaque dentro da sua casa. Glória a Deus, aleluia. Ele colocou ela num local onde, quando todos que moravam ali, quando passavam, se prostravam diante dela. Se prostravam diante da presença de Deus. Isso é fé. Eles acreditavam que aqui dentro estava a presença de Deus. Eles acreditavam que o que estava ali era somente o que eles necessitavam. E a palavra de Deus nos fala que naquele tempo que a arca ficou na casa de Obed-Edom, a vida dele se transformou. Os seus campos floresceram, os seus gados multiplicaram, seus filhos e filhas prosperaram. Amém. Glória a Deus. Quando a presença de Deus entra na tua vida, ela muda. Glória a Deus. Ela muda, ela transforma. Mas nós queremos resolver os problemas da nossa maneira.
querendo resolver do nosso jeito. Mas o que é que nós temos que fazer? Clamar a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Clamar a presença dEle. Clamar para Ele nos ouvir e estar conosco, andando conosco todos os dias. Não ter vergonha de aonde tu estiver. Clamar a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Eu posso dar grandes exemplos para os irmãos. Muitas vezes eu estou trabalhando e eu chego em algum cliente, os irmãos sabem, eu trabalho com vendas já há muitos anos. Só que quando eu vim para a igreja, mas eu continuei na minha profissão, eu tive que reaprender a como ser vendedor. Para não envergonhar a Cristo. Glória a Deus. E por muitas vezes hoje, quando eu chego em algum cliente, e eu estou com alguma dificuldade, eu clamo a Ele, sim. Eu procuro estar em algum canto, eu procuro me retirar, e eu clamo a Jesus dentro do mercado, dentro do meu carro, onde for necessário. Estar constantemente em espírito de oração, clamando a Ele todos os momentos. Muitas vezes as pessoas perguntam assim: quanto tempo de oração tu tira por dia? Meus irmãos, se for depender, muitas vezes eu passo 24 horas quase. Porque eu passo o tempo que eu estou na rua, eu estou clamando, eu estou pedindo para Jesus, eu estou conversando com Ele, porque eu sei que Ele está do meu lado. Aleluia. Eu sei que Ele está do banco do lado do meu carro, muitas vezes ali conversando comigo. E o que nos falta é intimidade. O que nos falta é saber que Ele está ali, Ele quer te ouvir, Ele quer saber o que realmente tu deseja, o que o teu coração está desejando. Muitas vezes a resposta pode ser não. Mas Ele vai estar ali. Se for não, é porque era melhor para ti não ter naquele momento. Mas nós temos que parar de ter vergonha. Pararmos de tentar olhar para trás, de tentar olhar para aquilo que estão dizendo à nossa volta. Parar de ouvir aquilo que não vai agregar na tua vida. No capítulo 20, no versículo 26, aqui nos fala: e os discípulos vendo andando sobre o mar, assustaram-se dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo em cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Isso acontece nas nossas vidas. Isso acontece nas nossas vidas. Porque quando a tempestade vem, quando a luta vem na nossa vida, nós desanimamos. Pedro pediu para Jesus para ir até ele. No meio da dificuldade, no meio da tribulação, no meio do vento. Ele pediu para Jesus se realmente era ele. Quando nós viemos para Jesus, nós dizemos: Jesus, eu quero te seguir, não importa para onde eu vá, não importa o que eu tiver que fazer. E nós começamos a andar, muitas vezes até contra aquilo que a gente imagina. Aí as pessoas dizem: pastor, quando eu vim para a igreja parece que tudo era mais fácil, parece que tudo aquilo que eu orava acontecia, mas hoje parece que não acontece mais. É Jesus que está diferente? Não. Somos nós. Somos nós que mudamos. Quando Pedro olhou Jesus vindo longe, no momento ele também não acreditou quem era. Mas ele disse: se realmente és tu, manda que eu vá ter contigo. Quando nós viemos para a igreja, muitas vezes nós não conhecemos Jesus ainda. E nós dizemos: Jesus, se tu está aqui comigo, resolve essa situação para mim. E Jesus diz: eu vou fazer.
Só que conforme nós vamos caminhando com Jesus, muitas vezes quem fica para trás começa a falar para ti: não vai, tu vai morrer, não vai por aí. Pedro, quando ele desceu do barco, porque Jesus não foi o único homem a caminhar por sobre as águas, Pedro também caminhou. Enquanto ele tinha os olhos fixos em Jesus, ele caminhou por sobre as águas. Mas ele começou a ouvir quem estava lá atrás. E na nossa vida é igual. Nós começamos a caminhar, começamos a ir em direção a Jesus, mesmo no meio da luta, mesmo no meio da tribulação. Mas chega um ponto que a gente começa a ouvir quem está atrás da gente. A gente começa a dizer: o vento está forte, a tempestade é grande, tu não vai conseguir. Quantas vezes tu já ouviu na tua vida: tu não vai conseguir? Eu creio que naquele momento, nem mesmo João, que era conhecido como o apóstolo do amor, ele estava lá no barco. Todos estavam no barco, mas somente Pedro teve a coragem de botar o primeiro pé no improvável, naquilo que humanamente era impossível. E nas nossas vidas não é diferente. Nós temos que ter a coragem de colocar o nosso pé no impossível. Colocar o nosso pé naquilo que nós não sabemos. Quando nós acreditamos que Jesus pode mudar uma vida, pode transformar, o maior milagre que Deus pode fazer na minha e na tua vida é a transformação da nossa vida. Transformação dentro da nossa casa. Porque quando Deus faz, Ele faz completo. Mas a palavra que nos diz: mas sentindo o forte vento, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou. Glória a Deus. Muitas vezes, quando as coisas começam a não dar certo nas nossas vidas, nós esquecemos desta pequena parte: clamar. Jeremias 33:13 nos diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e maravilhosas que tu ainda não conheces. Clama a Jesus. É só Ele que pode te ajudar. É só Ele que pode mudar. Quando tu clama a Jesus, Ele faz a resposta vir, muitas vezes onde tu menos imagina. Jesus te faz andar na contramão. Jesus te faz andar ao contrário da tua convicção. Muitas vezes a nossa cabeça, o nosso coração quer nos levar para um lado, mas Jesus diz: não, tu vai vir por onde eu quero. Tu vai vir para onde eu escolhi para te andar. E naquele momento, Jesus sabia que quando Pedro pediu para pisar, para ir até ele, Jesus sabia que Pedro ia afundar. Porque ele ainda tinha muitas pessoas falando atrás dele. Quando Jesus me escolheu a mim, quando Jesus escolheu a ti, Ele sabia cada tropeço que tu ia dar, cada falha que tu ia ter. Ele sabia em cada local que por muitas vezes tu iria quase morrer. Mas Ele nos dá a opção de clamar a Ele. É verdade. Glória a Deus. Sim. Porque quando nós clamamos, nós começamos a enxergar Jesus de uma maneira diferente. Senhor. Começamos a olhar para Jesus da maneira que Ele é. Não horizontal, mas na vertical. Glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes nós imaginamos um Jesus em que nós olhamos aqui, junto eu enxergo os irmãos me enxergam, mas nós esquecemos que Jesus está lá. O salmista Davi já dizia: elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ele podia olhar para onde ele quisesse. Ele sabia que o socorro dele só viria de Deus. Glória a Deus.
Nosso socorro só vem da figura de Jesus Cristo. Amém. Porque Ele sabe, meus irmãos. Jesus sabe quem nós somos. Sim. Jesus conhecia a natureza de Pedro. Jesus conhece a nossa natureza. Mas mesmo assim, Ele não olha para aquilo que nós somos. Ele olha para aquilo que nós vamos vir a ser. Glória a Deus. Aleluia. Jesus não olha para o teu passado, porque o passado já passou. Eis que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. A partir do dia que tu encontrou Jesus, que tu resolveu caminhar com Ele, Em nome de Jesus. a partir daquele dia, as coisas velhas se Glória a passaram Deus, Senhor. e que tudo se fez novo. Teu passado vai apagar? Não, não vai apagar. Mas vai servir de testemunha, vai servir de alicerce, para que tu não venha a cair de novo. Glória a Deus. Aquele que te enganou, tu não vai mais cair. Amém. Aonde tu tropeçou, tu não vai mais pisar. Glória a Deus. Quando Jesus viu Pedro vindo até ele, enquanto Pedro estava com os olhos firmados nele, ele estava caminhando. Mas foi ele olhar para trás, ele começou a afundar. Aleluia. E quando ele afundou, ele clamou. E quando ele clamou, ele disse: Senhor, salva-me. Oh, glória a Deus, Senhor. Louvado teu nome. Ele pediu ajuda. Quando tu está fraco, às vezes nos falta humildade e dizer: Senhor, me ajuda. Levanta pessoas para falar comigo. Como é bom quando a gente sabe que a gente está numa luta tremenda e uma pessoa do nada te liga e diz: eu estou contigo, conta comigo. Tu te sente mais forte. Tu te sente: eu não estou sozinho nessa. Eu não estou sozinho nessa caminhada. Mas por que Jesus permitiu que Pedro começasse a afundar? Para que ele pudesse olhar para Jesus para cima. Glória a Deus. Ele afundou. E quando ele afundou, eu imagino a visão de Pedro afundando na água e olhando para cima e vendo os pés de Jesus caminhando acima dele. Oh, glória a Deus. Olhando para a água em cima e vendo os pés de Jesus. E quando ele menos vê, vem aquela mão na direção dele, pegando ele e puxando ele para cima. É isso que Jesus faz na minha e na tua vida. Quando tu achar que tu está morrendo, Amém. Jesus estende a mão e te puxa de volta. Em nome de Jesus. É isso que Jesus quer fazer. Glória a Deus. É no momento de maior angústia, de maior tribulação, não importa quem esteja ao lado, se tu clamar, Jesus vai estender a mão e vai te puxar de volta. Em nome de Jesus, Senhor. É isso que Jesus tem nas nossas vidas. Amém. Oh, glória a Deus. Aprendemos, irmãos, que nós precisamos mudar as nossas atitudes. Oh, Jesus. Jesus não nos chamou sabendo que nós nunca mais iríamos errar, não. Ele nos chamou para que a gente possa caminhar com Ele. Ah, pastor, quer dizer então que eu posso errar? Não. Nós temos que procurar acertar. Amém. Temos que procurar caminhar. Temos que procurar nunca tirar os olhos de Jesus. Que se nós não olharmos para o lado e nem ouvirmos quem está atrás de nós, Glória a Deus. nós continuamos em frente. Amém. Cristo, Ele nos olha. Cristo vê em nós algo que muitas vezes nem nós mesmos vemos. Humanamente, quem chamaria a Pedro para ser um discípulo? De maneira nenhuma. Humanamente, quem olharia para o Alessandro lá atrás e diria para ele: tu vai ser pastor? Tu já olhou para a tua vida e quem disse? Muitos de nós aqui, eu creio que não nasceram lá cristãos. Tirando a Manu, não. Olhavam para nós e não viam nada. Mas Jesus olhou para ti. Ele não viu nem o que tu via. Mas ele viu o projeto. Glória a Deus. Ele viu o projeto. Em nome de Jesus.
Ele viu algo que ele poderia usar. Ele olhou para ti e olhou em ti algo que ninguém mais via, que ninguém mais acreditava. Porque o Senhor escolhe as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para confundir as fortes e sábias. Deus, aleluia. Deus escolhe o menor para vencer o maior. É verdade. Glória a Deus. Deus te escolheu para te ser o alicerce dentro da tua casa. Aleluia. Glória a Deus te escolheu para te ser aquele que mesmo afundando, mesmo tropeçando, mesmo por muitas vezes fraquejando, mas tu não desfalece a tua fé. Amém. A tua fé continua firme, muitas vezes abalada, muitas vezes machucada, porque Cristo ele nos vê e nos chama pelo que nós somos. Glória a Deus, Senhor. Jesus sabia que Pedro ia afundar. Jesus sabe que por muitas vezes nós iremos falhar, iremos fraquejar. Nós somos humanos, somos fracos. Mas nós nunca podemos esquecer que os nossos olhos têm que estar fitados. Aleluia. Glória a Deus. Nossos olhos têm que estar firmes nele. Em nome de Jesus, Senhor. Porque é só ali que tu vai vencer. Jesus estendeu a mão e disse para Pedro: homem de pequena fé. Homem de pequena fé. Homem de pequena fé. Por que duvidaste? Por que tu duvida do teu chamado? Por que tu duvida do dom que Deus te deu? Por que é que tu duvida daquilo que Jesus disse para ti que tu ia ser? Por que é que tu te envergonhas daquilo que Deus já te deu? Às vezes nós olhamos e dizemos assim: mas pastor, tem só 2, 3, 4, 5 dentro da igreja. Mas tu não está aqui, pô. Tu está aqui para entregar o teu dom para Ele. Aleluia. Tu está aqui para entregar a tua adoração para Ele. Tu está aqui para fazer o melhor para Jesus. Aleluia. É para Ele. É para Ele todos os dias. É tudo para Ele, por Ele e para Ele. Amém. São todas as coisas. Amém. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Pedro reconheceu, naquele momento de angústia, ele reconheceu que ele precisava de Jesus. Ele reconheceu. A palavra aqui de Deus não nos diz que Jesus pegou ele pela mão e carregou ele para o barco. Não. Jesus pegou ele pela mão e os dois foram juntos até o barco. Amém. Glória a Deus, Senhor. No momento que tu achar que tu estiver afundando, que tu começar a olhar para cima, Jesus vai estender a mão e não vai te carregar, não. Ele vai te caminhar junto contigo. Aleluia. Ele vai te levar Deus. até o teu porto seguro. Amém. E quando tu chegar lá, Ele vai mandar a tempestade passar. Glória a Deus, Senhor. Porque vai ser mais uma batalha que tu venceu, mais uma luta que tu venceu. Amém. Mas tu venceu junto com Jesus. Aleluia. Junto com Ele. E isso são todos os dias nas nossas vidas. A Bíblia nos diz que Jesus e Pedro entraram no barco. Jesus já entrou no teu barco hoje? Tu já convidou Jesus para entrar no teu barco hoje? Pedro se levantou, meus irmãos, naquele momento. E ele sabia que se ele estivesse ao lado de Jesus, ele poderia chegar em qualquer lugar. Ele poderia. Isto só tem um nome: fé. É fé, convicção. Como é que está a tua fé hoje? Te pergunto, como é que está a tua fé? Em que patamar está a tua fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1, versículo muito conhecido, diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Onde tu não vê escapatória, ali entra a tua fé, ali entra a tua convicção. Quando tu não vê solução, mas tu tem a certeza
que Jesus vai entrar com a provisão. Amém. Glória a Deus. Somente creia. Glória a Deus. Creia e verás a glória de Deus. Aleluia. Creia. Nós vamos ter momentos nas nossas vidas, irmãos, de milagre. Nós vamos ter momentos que muitas vezes nós vamos nos achar na mais alto monte. Mas vai ter momentos que nós vamos estar lá no vale. Ou então, até mesmo achando que nós estamos Glória a morrendo. Deus, Senhor. É verdade. Mas em todos esses momentos, se a tua fé estiver firmada no unigênito Filho de Deus, tu pode ter certeza que no momento exato Ele vai estender a mão e vai te puxar. Amém. Ele vai te Glória a pegar. Deus, Senhor. Pois se você Em nome de Jesus. tiver que descer, se você tiver que estar abaixo, onde todos imaginam que tu estejas, no momento certo, Jesus vai te pegar pela Glória mão a Deus. e vai te colocar na frente daqueles que disseram que naquele momento